Pergunta: por que as feministas insistem em dizer que não se nasce mulher, torna-se mulher? Se considerarmos a natureza biológica em muitas espécies existentes, temos que admitir a possibilidade para dois sexos, o macho e a fêmea. Em casos excepcionais, essa regra não terá sua validade. Entretanto, se considerarmos as construções históricas, sociais e psicológicas dos seres humanos, temos que admitir também que essas exceções são escancaradas em relação à própria natureza. O ser humano é uma espécie muito singular, constituída inclusive uma natureza muito distante das outras naturezas por sua natureza imaginária. Portanto, nascemos de acordo com uma natureza ou nos tornamos de acordo com o nosso imaginário? Essas e outras respostas aqui, dentro do nosso Covil Sociológico. Olá meninos, olá meninas, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Eis quem vos fala aqui é o professor Rony dos Santos para mais uma aula de Sociologia. Esta aula é para o primeiro ano do ensino médio, primeira aula de 4 que faremos ao longo desse nosso terceiro bimestre. O tema da aula de hoje é Gênero e Sexualidade. O que significa tornar-se mulher? Exploraremos nessa aula a relação entre a natureza e cultura, tentar entender como é que funciona o lado de lá da cultura. Beleza, galera? Segue nessa aula? Vamos que vamos? A resposta do nosso tema de aula, mais do que uma simples reflexão sobre uma frase solta, temos que refletir sobre as relações entre natureza e cultura, humanidade e animalidade. Isso é, qual é o limite entre o biológico e o imaginário? Se é que existe uma fronteira. Todavia, não exploraremos o lado de cá do biológico, exploraremos sim o lado de lá do nosso imaginário. Sabemos que somos sujeitos de necessidades biológicas, característica nossa pertencente ao reino animal. Entretanto, a intenção nossa aqui é mergulhar nas necessidades humanas, as mesmas que constituem necessidades espirituais, existenciais, artísticas, entre outras. Em outras palavras, procurar entender de onde nascem as nossas vontades e desejos, e o que nos fazem, antes de qualquer coisa, seres humanos, sujeitos para além das necessidades de sobrevivência e reprodução. E para explorar esse terreno fértil e controverso das necessidades humanas, nada mais indicado do que discutir gênero e sexualidade. Entretanto, antes de discutir gênero e sexualidade do ponto de vista das ciências humanas, é necessário explicar gênero e sexualidade do ponto de vista da biologia, ou melhor, explicar apenas sexualidade. Gênero é uma palavra que aparece apenas mais tarde. Vamos dar início onde toda essa discussão começa? Para a biologia, existe apenas sexualidade. Ou seja, é o resultado da divisão entre o feminino e o masculino para explicar, entre outras coisas importantes, a reprodução sexuada e toda a carga genética que um indivíduo herda ao ser reproduzido. Ou seja, sexo é, antes de qualquer coisa, um termo descritivo para diferenciar anatomicamente as funções básicas internas e externas do corpo humano. E o que isso tem a ver com a nossa discussão? Porque é com o famoso psicanalista Sigmund Freud que se tentou, a princípio, estudar as descrições biológicas da sexualidade. Entretanto, ao longo de sua pesquisa, ele descobriu que sexualidade, sendo associada ao sexo, poderia gerar comportamentos relacionados a desejos e afetos. E como isso ocorreria exatamente? Quando a criança se encontra no estágio fálico, isso é, quando ela reconhece que tem um pênis ou não, no caso do menino com o pênis, no caso da menina sem o pênis, esse momento geraria uma série de representações mentais e emocionais ligadas à figura do masculino e do feminino. Essa condição se estabelece a partir da relação primária com o pai e com a mãe. Dentro dessa relação, segundo Freud, é deduzido o complexo de Édipo para os meninos e o complexo de Electra para as meninas, isto é, o desejo impossível dos meninos pela mãe e o desejo impossível das meninas pelo pai. E no caso do feminino, especificamente, ao perceber que lhe faltaria o falo, ou seja, o pênis, esse feminino seria tomado por um sentimento de inveja, que lhe geraria um complexo de castração, sentimento que conduzirá à sexualidade por toda a vida, construindo uma personalidade do sujeito, ou seja, dessa menina. Estaremos nós, então, falando de destinos anatômicos? Isto é, conforme o órgão genital ao qual você nasce, você estará destinado a um tipo de complexo que moldará suas representações mentais e emocionais? Ao longo da década de 50 e 60, uma parcela das feministas ligadas à filosofia e à psicanálise e à antropologia irão questionar esse tipo de associação.
Ao construir uma crítica de que os comportamentos não estariam ligados aos nossos modelos anatômicos, essa corrente de pensamento feminista irá fazer uma distinção entre sexo e gênero, alegando que sexo estaria ligado às características biológicas do sujeito, enquanto gênero diria respeito às construções culturais e sociais desse mesmo sujeito. Desse jeito, a construção da identidade, resultado das influências culturais, estaria ligada ao gênero e não ao sexo, como foi argumentado na teoria freudiana. Ao argumentar que não se nasce mulher, torna-se mulher, a filósofa Simone de Beauvoir, autora da frase, está, antes de qualquer coisa, fazendo uma distinção entre natureza e cultura, o que significa dizer que, ao passarmos por um processo de socialização, isto é, ao internalizarmos os comportamentos e significados oferecidos pela sociedade, aprendemos o que é se tornar homens e mulheres. Mesmo que a construção de gênero tendo uma relação direta com os órgãos genitais, os comportamentos não podem ter o mesmo sentido, nem uma explicação direta. Ou seja, mesmo que estejamos todos sujeitos a um ciclo de resposta sexual humana, esse ciclo não pode ser apenas resultado dos nossos estímulos biológicos. Ainda que o desejo, o orgasmo e a excitação possam ser explicados pela biologia e relacionado à circulação de hormônios pelo corpo, sozinha ela não explica porque os meninos têm que brincar de carrinho e as meninas têm que brincar de boneca. Porque os meninos não podem chorar e as meninas devem ser mais sensíveis. Essa explicação vem com as feministas que atuavam no campo da filosofia, da história, da antropologia e da psicanálise. A partir de então, para as ciências humanas, gênero começa a ser uma palavra mais usual. Ela reportará as construções dos papéis sociais que até então eram ligados ao sexo. O conceito de gênero aqui passa a descrever os processos de construções dos comportamentos relacionados aos corpos e afetos em toda a sua dinâmica de transformação. Diferente da biologia, que tentou definir esses mesmos comportamentos associando-os aos órgãos genitais. Dessa maneira, com a identidade aberta e a ser construída, foi possível questionar sobretudo a cultura patriarcal e a dominação masculina, as quais pareciam naturais na nossa sociedade. Ao trocar o conceito de sexo pelo conceito de gênero, foi possível dizer que as identidades sociais elas são construídas, fruto dos processos de socialização, portanto, não podem ser determinadas. E galera, essa foi a nossa aula de hoje. A gente espera que vocês tenham aprendido, a gente espera que vocês tenham assimilado. Qualquer dúvida, tamo aí firme e forte. Rapaziada, se vocês quiserem, só deixar uma curtida. Se quiser também, se não quiser, é nóis. Galera, compartilha, democratiza o conhecimento e também, por gentileza, comenta aqui embaixo, deixa um feedback, dá um retorno pra gente, fala o que você tá achando. Fala pra nós aí que a gente tá só na escuta, beleza, rapaziada? Tamo aí firme e forte, qualquer coisa, chama nós. Um abraço, galera.